chegamos nos pés, né? Não vamos chegar nunca nos pés, chegamos nos pés. Então vamos lá. Os pés, tá, gente? O que são os pés? Eles são a base, tá, do nosso edifício, certo? Ah, porque nos sustenta lá, são a base do nosso edifício. Possui uma série de pequenos ossos e músculos que precisam ser trabalhados e controlados para dançar. Por que, gente? Por que eles precisam ser trabalhados? Os ossos dos nossos pés são muitos, tá? E muitos músculos, pequenos músculos. Por que eles precisam ser controlados para a gente dançar? Porque a partir dessa base, que a gente vai fazer praticamente tudo, principalmente na técnica da dança clássica. Então, eu preciso dele para poder ficar de pé, eu preciso dele para poder saltar, eu preciso dele para poder subir na meia ponta, e é a partir dessa, claro, é um conjunto de forças desse nosso edifício, né? Mas é a partir dessas pequenas musculaturas que vai ser dado o start para uma série de movimentações na dança. Então a criança não, é o bailarino, a bailarina precisa ter muito controle, tá? E muito trabalho dessa musculatura dos pés. Tá bom? Então vamos lá, os estágios, né, dessa base pés. A gente tem o pied plat, que é o pé no chão, certo? Que são, e o apoio, quando eu tô com o pé no chão, ele acontece em 3 pontos, né? No calcanhar, certo? Tem que ter peso no calcanhar. Na bola do pé, que fica ali, aquela bola que fica ali abaixo do dedão, certo? E no dedo mínimo, né? Lá do outro ladinho. Então, são 3 pontos de apoio, tá? Que faz um triângulo. O meu pé tem que estar com bastante base. Só que a gente esquece de trabalhar isso com as crianças. Porque depois, para saltar, eu preciso que ela empurre esse chão, né? Que ela faça pressão no chão. Porque saltar não é isso? Fazer pressão no chão para saltar? Então, eu preciso que ela empurre esse chão. Só que a criança só vai conseguir empurrar esse chão se ela tiver força. Se ela entender que o chão tá lá, se esse pé tiver peso no chão. E como que eu faço isso? Eu posso brincar com essa criança, por exemplo, de atividade de deslizar com o pé no chão. Então, tira a sapatilha da criança, deixa ela só de meia, gente, e desliza, sabe? Tipo patinação, assim, ó. Um pé, o outro pé, com os joelhos flexionados. Ela precisa deslizar com esse pé para sentir esse pé no chão, tá? Outro trabalho aqui que a gente vai fazer é essa flexão do pé, né? Então, quando sentado, esse flex, né? Ele às vezes é um pouco mais do que é o pé no chão, mas já é também um trabalho. Bolinhas, tá? Então, pegar bolinhas, passar embaixo do pé, porque você vai ativando em cima do pé, você vai dando esse entendimento todo desse pé base, tá? E ativando as musculaturas, fazendo com que a criança sinta, com que ela perceba, ok? Aí você vai ter os estágios, né? O nosso próximo estágio você vai ter aquela meia ponta baixa, que ela é uma meia ponta que acontece a mais ou menos 1/4 do chão, que é utilizada nas nossas caminhadas, quando a gente faz aquelas caminhadas para trocas de lugares no palco, né? O bailarino não caminha com o calcanharzão no chão, né? Como a gente caminha na rua. Ele vai caminhar nessa meia ponta baixa, tá? Que ela vai ser utilizada nessas caminhadas. Então, a gente precisa também trabalhar isso com um aluno, né? Que é esse desmembramento aí do nosso pé. Essa meia ponta, você tem que cuidar que você vai usar essa meia ponta baixinha, assim, de 1/4 do chão, só nesses momentos de caminhada. Porque você fazer exercícios, atividades e outras coisas em cima dessa meia ponta, gente, você estressa demais uma musculatura, tá? Porque você não tá com todo o peso em cima de uma base, né? De uma base, você tá com uma parte lá, o resto ainda tá aqui, o eixo não foi bem pra lá, então você não tem muita base pra isso aqui. Numa caminhada não tem problema, porque caminhar é o quê? Equilibrar-se e desequilibrar-se, equilibrar-se e desequilibrar-se o tempo inteiro. Então não tem problema. Agora, pra você ficar e fazer uma atividade já é mais complicado, tá bom? Aí depois você vai ter a meia ponta alta, né? Que é o quê? Os pés esticados, né? O que é uma meia ponta alta? São pés esticados com dedos flexionados, certo? Então, quando a gente senta lá e faz, né? Flats, ó, né? Dobra os dedos, dobra o pé. Estica o pé e estica os dedos. Não é isso que a gente faz quando a gente faz o pé de palhaço, o pé de bailarina? E é isso que a gente tem que fazer desde o começo, gente. Não trabalhem só articulação de tornozelo, tem que dissociar dedos de pé, tá? Então, dobra os dedos, né? E dobra o pé. Agora estica o pé,
Com os dedos dobrados. E estica os dedos. Esse esticar os pés com os dedos dobrados é a meia ponta alta, tá? Então, olha como você consegue trabalhar já a meia ponta alta, sem peso em cima, lá sentado. Como é importante esse trabalho, tá bom? E aí depois aqui, né, já saí um pouquinho do balé infantil, mas só pra gente seguir com os estágios, né? Você vai ter a ponta, né? Que é o pé na ponta, dentro da sapatilha de ponta, ele é um pé esticado, tá? Ele é um pé completamente esticado, que é o que vai acontecer lá. Então, pra que eu suba na sapatilha de ponta, eu vou precisar passar por esses estágios, né? Eu vou estar com o pé assim, que seria o flex, eu vou ter que fazer estica o pé, né? Que é a meia ponta alta, e estica os dedos, né? Então, eu vou passando por esses estágios até que eu chego lá em cima da ponta, ok? E aí, gente, depois disso, e aí eu coloquei ali pra vocês, tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles, gente, é aquele tendão, aquele durinho que a gente tem atrás do pé, sabe? Esse que fica ali onde tá a fita da sapatilha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Conseguem ver meu pé aí? Olha só. É esse que fica aqui, ó, gente. Esse aqui é o tendão de Aquiles, tá? Esse durinho que a gente tem aqui. Esse é o tal do tendão de Aquiles. Então, esse tendão que corre ali atrás. Esse tendão de Aquiles é responsável por esse flex e ponta aí, tá? Então, ali eu botei pra vocês o pezinho, né? O pé esticado, pra vocês verem, né? E esse pé precisa fazer essa mesma linha quando a gente faz os tandis, por exemplo, né? Então, quando eu faço um tandi, eu preciso fazer a mesma linha, né? Passa pela meia ponta, é a mesma coisa do pé flex. Passa pela meia ponta, estica e mantém a linha, meia ponta e fechou. Vocês estão vendo que tem uns pontinhos ali? Por que eu deixei aqueles pontinhos, gente? Porque aqueles pontinhos, tá? Eles estão dando uma linha pro pé. Vocês estão vendo que esse pé não tem ângulo? Ele não vai para um lado nem para o outro, né? O nosso pé, ele tem essa mesma mobilidade que a nossa mão, ó. Menor, mas é essa mesma, tá? Ele não tem tanta, mas ele faz isso. E o pé, ele precisa ser uma linha, ele precisa estar alinhado, gente. Ele não pode estar nem para lá e nem para cá. Ele precisa ter uma linha reta, tá? Uma linha com a perna. Então, aqui eu botei, ó, pra vocês, atenção, tá? Acho que eu vou colocar ali uma placa de alerta, tá? Esse pé pra dentro, que a gente chama às vezes, né, de pé de foice, esse pé pra dentro não pode acontecer. E tem muito aluno que estica o pé, faz isso achando que o pé tá esticado. Então, você precisa cuidar disso desde o começo, tá? O mesmo acontece daquele pé, ó, truqueado lá, tá? Que essa mobilidade que o pé tem, ó, tá vendo? Que às vezes lá no arabesque, lá no derrière, a gente usa pra deixar a linha mais bonita, tá? Mas você tá aqui fazendo um alongamento, tá? De ligamentos e de musculaturas e de tendões desnecessárias, que se é feito muito repetidamente, tá? O correto é você ter um pé alinhado, certo? Vamos falar do andeor. Chegamos nele, né? Então, o andeor, o que é o andeor? Tá? Porque agora a gente falou de pés, e aí a gente, né? Ah, mas o andeor não é do pé. Não, o andeor não é do pé. O andeor, ele é lá da articulação coxo-femoral, tá? Então, ele é a rotação externa da articulação coxo-femoral, certo? O andeor perfeito, ó, gente, o andeor perfeito é aquele em que os pés formam um ângulo de 180 graus, tá? Então, esse é o andeor perfeito. Inicialmente, ele deve ser trabalhado a um ângulo de 100 graus. Então, quando você está começando a trabalhar o andeor com a criança, você vai fazer um ângulo de 100 graus. Você não vai fazer 180 graus, tá? Além disso, você vai precisar descobrir o grau de andeor do seu aluno, gente. Por quê? Porque o grau de andeor, ele é ósseo e de cada pessoa. Como assim ele é ósseo de cada pessoa? Ele vai se referir ao grau de mobilidade do fêmur dentro da articulação coxo-femoral. Então, vamos ver aqui, eu vou passar aqui para a gente enxergar a imagem, tá? Tem um esqueletinho aqui, e ali a gente tem o nosso, ali ó, tá aumentado, né, a articulação coxo-femoral, tá, gente? Então, vocês estão vendo ali que em verdinho tá a cabeça do nosso fêmur, certo? Né? Tá ali. E ela entra ali, ó, no nosso osso. Isso é a articulação coxo-femoral, tá, gente? Ela entra ali, ó,
num buraquinho, tá? Que tem ali no nosso osso, na nossa cintura pélvica, tá? No nosso osso do quadril. Então ele entra ali e ele roda, ó. Ele faz isso aqui, ó, dentro, tá? É isso aqui que aquilo ali, que aquela cabecinha consegue fazer. Deixa eu passar pra próxima que vocês vão enxergar, ó. Tá vendo? Ele tá aberto, né? Então ali, ó, dentro do osso do ilíaco, né? A gente tem aquele furinho que se chama acetábulo, né? Então a cabeça do fêmur, né, que é a fóssia, ela entra ali dentro do acetábulo e ela gira ali dentro. Então o que é o andeor? É o grau de mobilidade desse osso, dessa articulação. É o quanto o nosso fêmur consegue girar dentro do acetábulo, tá? A cabeça do fêmur, ou seja, a fóssia, consegue girar dentro do acetábulo, naquele buraquinho. Então, gente, é muito importante que a gente entenda que você não consegue... É osso, gente. Você não consegue aumentar grau de osso. O que a gente aumenta? Ah, mas o que a gente aumenta? Porque a pessoa não tinha andeor e depois trabalhou e passou a ter. O que a gente aumenta? A gente aumenta, na verdade, assim, a pessoa tem um grau de andeor, mas existe uma musculatura em volta desse osso que precisa sustentar isso, né? Então, na verdade, a pessoa tinha um grau de andeor X, mas ela só conseguia fazer... ela tinha um grau de andeor de 180 graus, mas ela só conseguia fazer 100, porque ela não tinha musculatura que conseguisse sustentar essa rotação. Então o osso roda, mas a musculatura não sustenta, ele volta. Por quê? Porque não é da nossa anatomia manter isso rodado para fora, né? Isso é anti-anatômico, né? Então a gente precisa, isso é antinatural, a gente precisa fazer com que isso aconteça. Então a gente tem que ter qual é o trabalho que se faz? A gente treina a musculatura para que a nossa musculatura consiga sustentar esse grau de andeor, tá? Que cada pessoa tem o seu, tá bom? Então é importante a gente entender isso, que o que a gente trabalha, tá? No andeor, né? É isso. E a rotação acontece lá dentro da nossa coxa, tá, gente? Lá na nossa articulação coxo-femoral. O nosso pé tem uma mobilidade, ele é capaz, né, de mesmo sem rotação da nossa coxa, ele virar um pouquinho, tá? Mas você precisa, assim como o nosso joelho, mas você precisa entender que vem lá de cima, tá? Isso é andeor. E aí precisa ser trabalhado mesmo, tá? Algumas coisas que a gente pode fazer para trabalhar, né? Colocar a criança deitadinha, que você dá uma base grande, aí ela levanta a perninha lá no ar, aí ela vira, né? Deita com as perninhas paralelas, levantou a perninha, virou andeor, voltou, fechou, voltou outra perninha, virou andeor, voltou, fechou. Depois você pode fazer isso sentado, você vai aumentando o grau de dificuldade, né? Porque aqui você precisa ter um controle abdominal maior, pode colocar a mãozinha atrás, sustentar essa perna, virar. Eu chamava isso de espetinho, né? Porque fazia isso aqui na perna, né? O exercício do espetinho. Você pode dar o nome que você quiser. Você precisa trabalhar isso, tá? E fazer essa rotação e essa rotação né? Essa treino muscular para que mantenha e segure esse andeor, tá bom? Continuando. Joelho, gente, tá? Vamos falar dos nossos joelhos. O joelho é uma das grandes articulações dos membros inferiores, né? Responsável pela flexão das pernas, né? Então, quem faz a flexão das pernas é a nossa articulação aqui do joelho. Ela só se dobra, essa articulação, para uma única direção. E essa direção é para frente, tá? O que isso quer dizer? Que se o bailarino, tá, trabalha com os músculos, né, virados para fora, né, em andeor, que a gente acabou de falar, o joelho precisa ser fiel a essa posição. Porque se eu tô com a articulação virada para lá, o meu joelho tem que dobrar nessa direção. Se ele tá aqui, ó, ele vai dobrar numa única, tá vendo? Tá, aqui é cotovelo, é diferente, mas é numa única direção. Então, gente, o joelho só pode dobrar na direção do pé, gente. Então, o joelho tem que pingar, eu digo sempre, o joelho pinga em cima do pé. Se eu abro o meu pé em primeira posição e eu vou fazer um demi-plié, o meu joelho não pode, se eu colocasse um pêndulo na pontinha do meu joelho, assim, um fiozinho, com um pezinho na ponta, tá? Pode
grudar no joelhinho da aluna. Pega um fiozinho, gruda com fita no joelhinho da aluna, tá? Com um pezinho na ponta, né? Que você pode usar aí qualquer coisinha, pode ser uma tampinha boa, uma coisa que seja tipo uma flechinha assim, tá? Um pezinho, que tem uma pontinha no final, que você coloca no finalzinho. Quando a aluna faz demi-plié, esse fiozinho tem que pingar, como se fosse uma linha reta em cima dos pés, no meio do pé, tá? No meio do pé, que eu digo, gente, é no meio do pé, ok? Ele não pode estar com o joelho mais pra frente do que os pés, porque então é porque eu tô com o pé mais aberto do que eu consigo, e nem pra trás, né? Então, ele precisa pingar bem em cima. Quando esticar, eu nunca devo pressionar um joelho contra o outro, gente, tá? Aquilo que tem, estica as pernas, pressiona o joelho. Nunca pressionar um joelho sobre o outro, tá? Vamos ver aqui o que é isso. Esticar, o que é o conceito de esticar? Então, esticar é produzir uma linha reta uma linha reta com as pernas e não evidenciar uma curva, tá? Então, esticar é trazer essa musculatura para produzir uma linha reta. Então, para que eu possa produzir uma linha reta, eu preciso fazer com que isso suba, não com que isso empurre, porque quando eu empurro, eu formo uma curva. Ai, mas é tão lindo bailarina com perna em X. Pois é um problema bailarina com perna em X, na verdade, tá? Porque o risco de lesão dela é muito maior, tá bom? Eu já vou explicar por quê. Então, os músculos que fazem esticar os joelhos são os músculos do quadríceps, tá? Então, são a musculatura que a gente tem aqui na frente da nossa coxa. Então, esticar os joelhos é contrair os músculos do quadríceps até que a perna fique o mais reta possível, rodando a musculatura em endeor. Então, eu sempre gosto de usar uma imagem, assim, para a gente pensar, do saca-rolha, sabe? O saca-rolha, ele empurra para baixo, né? Ele faz naquela força assim, ó, para baixo e para fora, puxando a rolha para cima, né? Então é isso mais ou menos que a gente tem que fazer com a nossa musculatura das pernas, para manter a perna esticada e rodada para fora, tá? Então vamos falar um pouquinho da perna em X. Então a perna em X, gente, ela é uma hiperextensão do tendão quadricípedes, tá? Anterior. E de vários ligamentos posteriores, tá? De vários ligamentos, ou seja, que liga o músculo no osso, tá? Na parte posterior ali do nosso joelho, tá? Responsável pela articulação tíbia fibular e fêmur, tá? Então, né, eu tenho a tíbia e a fíbula, que são os dois ossos aqui da perna, aqui de baixo, e o fêmur aqui em cima, que é o osso da nossa coxa, tá? Ocasionando um espaço maior de abertura na cápsula patelar posterior. Então, eu vou mostrar a imagem que fica mais fácil para vocês entenderem, ó. Na primeira imagem, a gente tem uma perna em X, tá? Uma articulação de joelho de uma perna em X. Então, você tá vendo que o espaço que tem ali atrás, ó, tem até uma setinha que eu coloquei ali pra vocês, o espaço que tem ali atrás, ele é maior, né, do que nos outros, né? E aquilo ali faz com que os ligamentos sejam mais frouxos. Então, a chance de ruptura, né? De também, gente, fazer com que o pé vai mais pra frente. Então, um bailarino que tem perna em X está mais dificuldade de subir na ponta, né? Porque o pé tende, né? Como isso, ali você tem um espaço maior, né? Então, o seu pé, estão vendo ali ó, que o pé dele tá até meio... aquela perna, o pezinho, os dedos estão meio pra frente, então quando você estiver em cima da ponta, você passa da sua ponta, você tem mais chance de lesão, tá? Aí como que a gente faz uma correção dessa hiperextensão, né? Tá ali, ó, né? Então, você continua tendo um espaço maior, né? Mas você traz aquilo tão pra cima sem jogar pra trás, e aí você consegue dar uma melhorada ali pra que o risco de lesão seja menor, tá? E aí, no último desenho ali, você tem uma perna normal, né? Uma perna onde você tem que é uma perna sem ser a perna em X, sem a hiperextensão, onde você vê que o espaço que tem ali, ó, entre, né, o fêmur e o outro osso, né, ali embaixo, né, a questão da articulação ali da patela é menorzinho, tá bom? Então, cuidado com perna em X. Quadril.
quando estamos de pé. Como que a gente trabalha esse quadril quando a gente tá de pé, né? Então, o que que eu preciso? Eu preciso ter uma pelve centrada, com músculos firmes, mas não contraídos. Por que que eu não posso ter um músculo contraído, né? O quadril, ele é encaixado e não preso. Porque se eu apertar a musculatura do bumbum, né? A musculatura lá, os glúteos, se eu pegar os glúteos, né? Que são a musculatura do nosso bumbum, e eu apertar, eu fizer uma contração, tá? Eu não permito que a minha articulação coxo-femoral se dobre. Com isso, eu não consigo fazer suplés, eu não consigo fazer com que a minha perna suba, porque eu tranco essa dobradiça, tá? Tem uma imagem ali, já mostro pra vocês. Então, eu preciso, tá? Que isso seja encaixado. A musculatura que corre, ela corre por trás, ela precisa rodar as coxas para frente, mas eu não aperto glúteos, tá? Não tem contração de glúteos, ok? A crista ilíaca, ela precisa estar em cima dos joelhos. Então, os meus dois ossinhos aqui da frente da crista ilíaca precisam estar em cima dos meus joelhos, tá? Então, eu não posso ter eles nem rodados para frente, porque eles não vão estar em cima dos meus joelhos, nem rodados para trás, numa lordose, né? Porque eles não vão estar em cima, eles precisam estar em cima para estar alinhado, tá? O abdômen tem que estar ligeiramente contraído na parte inferior para que a pelvis fique centrada. Então, você precisa ter uma contração, né? Ligeiramente contraído, gente, não a pedra, porque senão também você não dança, né? Você não consegue outras movimentações, para que essa pelvis fique ali no lugar, para que ela não corra para lá, nem para frente, tá? O quadril, certo? Então, aqui eu trouxe as imagens para vocês poderem ver, né? Então, o que que a gente tem ali de imagem, né? A gente tem, por exemplo, você vai ver ali na primeira, ó, que vai junto. Quando você tem, né? Você não leva, o quadril não vai junto. O osso do quadril fica, o que vai é só a articulação, a partir da articulação coxo-femoral, que você vai levantar. Então, para fazer um gramatumã, para fazer um grand jeté, para fazer né, sempre que você tiver ali para frente, né, para lateral também, você não leva, o quadril fica, né? E se você tem que dar espaço para isso, porque como é que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui é um alongamento da musculatura que vem dos grandes glúteos, né? Para as musculaturas posteriores da coxa. Então eu não posso ter isso contraído, porque senão não vai. Daí o osso tem que ir todo junto. Aí vai todo o conjunto junto. E aí não tá correto, você quer aquele que tá com um xizinho ali, tá? Então vamos pensar agora um pouquinho, né, refletir um pouquinho sobre essa construção aí do nosso edifício. Então olha ali, né, fiz bem simbólico assim pra gente, bem blocado pra gente enxergar. Então eu tenho os pés, e em cima dos pés eu tenho quem? Os meus joelhos, né, que são dois. Aí eu tenho as minhas duas cristas ilíacas e eu vou ter os meus dois ombros. Lembram que eu falei pra vocês do nosso quadradinho, tá? E aí eu vou ter a cabeça aqui no meio disso tudo com as minhas duas orelhas, né, em cima dos meus, teoricamente em cima dos meus ombros, não chegou a ser bem em cima, mas, né, aqui, certo? Porque ela não pode estar lá, ó, e não pode estar lá. Então, uma reflexão boa. Com a minha coluna alinhada ali no meio, certo? Então, eu preciso criar essa questão desse alinhamento, do equilíbrio e tudo mais, para que a gente possa se estruturar bem nesse nosso edifício, tá, gente? Então, assim, trouxe para vocês assim né, essa questão do alinhamento, porque eu acho que é uma das questões, né, de se pensar anatomicamente no balé infantil, porque quando a gente pensa nessas coisas, entende essas articulações, entende como essas coisas se processam dentro do corpo humano, né, gente, porque isso é físico, entendeu? Tem coisas que se eu fizer a força no lugar errado, se eu não tiver com a colocação correta, eu não vou conseguir executar os movimentos, né? Então, esse pensando anatomicamente no balé infantil, justamente isso, tá? Para que a gente possa se organizar, para que a gente possa fazer esse entendimento, essa conscientização desse bom alinhamento, para que ele se torne, né? Para que o nosso cérebro automatize esse tipo de alinhamento, para que a gente consiga fazer outras coisas, para que a gente tenha espaço aí liberado, digamos assim, no nosso cérebro para outros momentos, tá? Então, fica aqui um pouquinho, né, para vocês poderem saber um pouquinho mais de mim, e a gente fica por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, coisas assim, vocês podem mandar aí que eu respondo para vocês com o maior prazer, tá bom? Um grande abraço para vocês
Beijinhos e tchau, tchau.